Olá a todos. Vamos neste vídeo apresentar a cadeira de análise numérica, ou também se chama matemática computacional ou métodos numéricos. Estão aqui várias cadeiras da área da matemática sobre as quais eu dou explicações. Tem aqui várias informações e tenho aqui o endereço da página, que é matcep.com. Bem, aqui está esquematicamente as várias matérias. Portanto, aqui está o que é que eu dou. Portanto, análise matemática, álgebra linear, etc. Mas, como eu disse, é esta, análise numérica. A análise numérica tem como pré-requisito análise matemática e álgebra linear. Portanto, o que é que a análise numérica faz? A análise numérica, basicamente, o que faz é resolver os problemas que a análise matemática e a álgebra linear não conseguem responder de uma forma analítica. Por exemplo, há certas equações que não se conseguem resolver analiticamente. Por exemplo, não conseguimos resolver analiticamente uma equação do quinto grau. No entanto, é possível, por métodos numéricos, saber soluções dessa equação do quinto grau. Na análise numérica temos sempre presente o conceito do erro, porque trabalhamos com valores aproximados e, portanto, o erro está sempre presente. Logo, há uma parte inicial que se dedica ao estudo dos erros, os erros absolutos, os erros relativos, a propagação de erros, etc. Portanto, depois, o primeiro capítulo, por assim dizer, vai ser o estudo das equações. Normalmente são equações não lineares. Portanto, para resolver equações não lineares, como por exemplo uma equação do tipo x vezes logaritmo de x igual a e levantado a x menos 3. Vamos supor que isso que tinha solução. Portanto, não temos fórmula analítica para resolver isso e utiliza-se métodos numéricos. Esses métodos numéricos, qualquer deles tem determinados pré-requisitos, que eu agora não vou aqui falar neles, mas os métodos mais importantes é o método de disseção, é o método secante, é o método de Newton, também conhecido por Newton-Raphson, e o método ponto fixo. Portanto, são estes três os métodos mais comuns para resolver equações não lineares. Para sistemas de equações lineares, portanto, aqueles que se estudam na álgebra linear, temos dois métodos para resolver, métodos diretos e métodos iterativos. Bem, os métodos diretos mais ou menos funcionam da mesma maneira que a álgebra linear, só que tentam otimizar o número de operações. Portanto, utiliza-se, por exemplo, entre o método Cramer e o método de Gauss, qual é que se deve escolher? Por exemplo, ou o método de Gauss, se o problema for mal condicionado, tem que ter problema com o pivô, etc. Portanto, o método de Gauss, o método de eliminação de Gauss, o método Little, o método Crute e o método Cholesky, entre outros. Os métodos iterativos são métodos que baseiam-se em recursividade, em recorrências, não é? E os métodos mais divulgados é o método de Jacob e o método de Gauss-Seidel. Isto para sistemas lineares. Para sistemas não lineares, portanto, uma coisa do tipo x² mais y² igual a 7. X logaritmo de xy igual a x². Uma coisa deste género, um sistema não linear. Para resolvê-los, utilizamos ou o método Newton ou o método ponto fixo. Isto é um tema importante da análise numérica. Outra é a interpolação polinomial. Portanto, consegue-se encontrar um polinómio que passe por um determinado conjunto de pontos que se chamam nós. Portanto, dado um determinado conjunto de pontos, portanto, tipo experiências de laboratório, em que temos um x e um y, e temos uma tabela. Portanto, temos um conjunto de pontos. Agora estamos interessados em saber qual é o polinómio que passa por aqueles pontos. Portanto, esse polinómio pode ser determinado por vários métodos. Ou por uma própria definição,
que conduz a um sistema, mas que dá uma matriz mal condicionada, através do método de Lagrange, através do método Newton, ou no caso dos nós serem equidistantes, isto é, estão em progressão aritmética, vão de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 4 em 4, ou de 0,1 em 0,1, existem várias fórmulas especiais para determinar a interpolação. E também os splanes também estão relacionados com este assunto. Seguidamente, vem o método dos mínimos quadrados. Bem, o método de mínimos quadrados é como aquele que se usa na econometria, para quem sabe econometria, só que uma diferença é que na econometria há um controle estatístico, e aqui não há controle estatístico. Portanto, aqui utiliza-se um modelo de regressão linear simples, mas sem qualquer componente estatística, o modelo de regressão linear múltipla, regressão polinomial, regressão para qualquer tipo de função e também regressão contínua. Portanto, o método dos mínimos quadrados permite aproximar, portanto, funções, tal e qual como a interpolação, mas por métodos diferentes. Neste caso, são aquelas que melhor se aproximam. Não é? Não tem que passar pelos pontos, mas melhor se aproximam. Um tema seguinte, muito importante, é a integração numérica. Atendendo a que há muitas funções cuja primitiva não é conhecida, um exemplo é a primitiva de L levantada a x², não se sabe fazer essa primitiva, a não ser pelo desenvolvimento em série, e, portanto, há várias técnicas que permitem calcular o valor dos integrais, porque já se sabe, para calcular o integral é necessário saber a primitiva. Se não soubermos a primitiva, não sabemos fazer o integral. E, portanto, estes métodos numéricos não precisam de primitivas. Também existe a derivação numérica. Eu aqui não falei nela, mas a derivação numérica é pouco estável, ao contrário da integração, que é muito boa, dá resultados muito bons. E, portanto, temos aqui dois grandes métodos, que é o método da quadratura de Newton-Cotes, que se divide em vários tipos. Os mais conhecidos é o método dos trapézios, a regra de Simpson e a regra dos 3/8. E o método dos coeficientes indeterminados. Eu não falei, mas em qualquer tema, quer equações, quer interpolação, quer métodos de mínimos quadrados, quer integração numérica, qualquer método tem sempre erros associados. Portanto, o estudo dos erros está presente em todos os outros capítulos. O primeiro capítulo é para a teoria geral dos erros, mas depois não há capítulo nenhum que não tenha erros associados. Portanto, vai haver um erro para os trapézios, um erro para o Simpson, um erro para os 3/8, etc. Bem, e finalmente, vem o estudo das equações diferenciais. Há certas equações diferenciais que na análise matemática são estudadas, no cálculo, mas são muito difíceis de calcular ou não se conhece a técnica para resolver. Portanto, uma solução é usar estas técnicas, que é o método de Euler e o método de Runge-Kutta. Estes dois métodos, este é melhor do que aquele, mas é mais elaborado, permitem-nos achar aproximadamente a solução da equação diferencial. E basicamente é disto que trata a análise numérica básica. Obrigado.